Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência do dia 16 de outubro. Maravilha, maravilha! Este programa Independência vai falar sobre um assunto interessante aí que a galera do programa inventou. Trata-se da correspondência dos 12 passos. Exatamente, há 87 anos e mais alguns meses, dois companheiros alcoólicos inventaram ou pelo menos descobriram uma maneira de ficarem sóbrios. Foi o famoso encontro entre Bill e Bob. Bill W. se encontrou com o Dr. Robert, o Dr. Bob, lá em Akron, Estados Unidos, em 1934. A partir de então, eles desenvolveram desses 12 passos. Não veio de uma vez só, eles foram vindo paulatinamente, eles foram descobrindo o que funcionava, o que não funcionava, depois vieram as 12 tradições, enfim, a partir daquele encontro surgiu a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Maravilha! Porém, outras irmandades foram surgindo a partir da compreensão desses 12 passos. Outras pessoas foram percebendo a eficácia desses 12 passos, não só para o tratamento do alcoolismo. Alguns anos depois, em 1953, alguns adictos perceberam que esse programa de recuperação poderia ser adaptado para a adicção, para a dependência química, e fundaram então a Irmandade de NA, Narcóticos Anônimos. E assim começaram a vir outras irmandades, Neuróticos Anônimos, Al-Anon, Nar-Anon e etc e tal. E tem hoje em dia dezenas e dezenas de irmandades que se baseiam nesses 12 passos. Mas tudo começou lá no AA em 1935. Já em 39, o Bill e o Bob lançaram o livro Alcoólicos Anônimos. A partir de então, os 12 passos foram apresentados para o mundo. E é esse o tema do programa Independência de hoje. Exatamente, correspondência dos 12 passos. Vocês vão ver que os 12 passos, na verdade, são muito parecidos. O que muda é uma palavrinha ou outra. E o conceito geral é exatamente o mesmo. Só que aplicado em outras dependências ou então em outras doenças ou dificuldades, eles também funcionam. E é o que a gente vai estudar hoje aqui no programa Independência. Maravilha, maravilha! Hoje eu estou gravando esse programa Independência, é dia 12 hoje aqui, onde eu estou no estúdio do programa Independência. Portanto, dia 12 de outubro é o meu aniversário de sobriedade, é o meu aniversário de quando eu fiquei limpo. Exatamente, eu cheguei no programa, eu conheci esses 12 passos que salvaram a minha vida em 2012, exatamente dia 12 de outubro. Então hoje, Marco Melo completando 10 anos de sobriedade. Parabéns pra mim, mas não fui eu que fiz. Quem foi? Foram os programas anônimos, foram os programas de 12 passos, foram os 12 passos, foi um poder maior do que eu. Exatamente, somente pela graça de Deus. É claro que eu tive que ter 3 componentes básicos: mente aberta, boa vontade e honestidade, e continuar voltando, né? É o que a gente sempre fala, mas eu não sou a mensagem, eu sou só o mensageiro desses 12 passos, que é o que a gente vai falar hoje com correspondência dos 12 passos. Antes, porém, vamos começar o programa Independência, como sempre, com aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, legal, voltamos com o programa Independência, correspondência dos 12 passos. Você que está ouvindo o programa Independência aí pela Rádio Alternativa FM de Capivari 106,3, convido-vos a ouvir o programa Independência ou qualquer programa Independência já gravado através das plataformas de podcast.
Estamos nas plataformas Anchor, estamos na plataforma Mixcloud, estamos no Spotify, estamos no YouTube e também estamos no Google Podcast. É só procurar lá o símbolozinho, aquelas mãos cerradas, levantadas, falando Independência. Exatamente, é o logo do programa Independência. No YouTube, você pode botar Marco Melo 1969, Marco Melo 1969 no YouTube, meu canal oficial lá no YouTube, tem todos os programas de Independência lá gravados. Também você pode procurar nessas outras plataformas ou então pode seguir aí o programa Independência nas redes sociais. Estamos no Instagram, lá no Instagram é só botar programa.independência e você já vai achar o login do programa Independência. Siga a gente, dá um curtido lá que você vai ajudar muito nossos canais aí de comunicação. Procure-nos também no Facebook, também temos programa Independência lá no Facebook. Maravilha, maravilha. Ou então, pode me seguir lá ou no Face e também no Instagram. No Face é marco.melo.1969 e lá no Instagram, marcoacmelo69. Vai lá e segue aí o brother que a gente vai se juntar aí nesta correspondência dos 12 passos. Maravilha, maravilha. Olha, o tema do programa Independência de hoje, ele tenta abordar como que existe essas sutis diferenças entre os 12 passos nas diversas irmandades. Eu tô aqui com os 12 passos de 5 irmandades. Eu vou abordar Alanon, Naranon, de Neuróticos Anônimos, os 12 passos de Narcóticos Anônimos e também o da onde veio tudo, né? Os 12 passos de AA. Então tudo começou lá no AA, quando Bill e Bob começaram a trabalhar a respeito desses passos. Esses passos, na verdade, já vêm, vários deles, né? Eu acho que 5 ou 6 deles vêm lá dos grupos Oxford, um grupo religioso que tinha nos Estados Unidos na época em que o Bill participava e o Bob também participou desses grupos. Apesar do Bob não ter conseguido ficar sóbrio apenas nesses grupos Oxford, o Bill tinha ficado. O Bill ficou sóbrio naquela época e transmitiu para o Bob o que ele achava que funcionava. Então o primeiro passo é o passo da admissão. A pessoa primeiro ela tem que admitir que ela tem um problema. Exato, isso aí é engraçado, que vai bater lá na terceira tradição, que fala que o único requisito para ser membro da Irmandade é o desejo de parar de beber ou o desejo de parar de usar, no caso de NA. Então, o primeiro passo, o da admissão, que tem aquelas três, né, aqueles 3 componentezinhos que eu sempre falo aqui. Primeiro você admite, depois você aceita, para finalmente você se render. Se você não tiver rendição, a guerra contra o alcoolismo e a guerra contra a adicção, ela só vai ser ganha se você se render. É o contrário das guerras bélicas que temos no mundo. Nas guerras bélicas, se você se render, você perdeu a guerra. Aqui, na guerra contra o alcoolismo e contra a adicção, você se rendeu, você vai começar a ganhar a guerra. Olha só, aliás, tudo nas irmandades é invertido, viu? É uma verdadeira democracia, é uma pirâmide invertida, a estrutura de serviço, a estrutura das irmandades é ao contrário, ela é de cabeça para baixo. O indivíduo é coisa mais importante, depois vem o grupo e depois vai subindo nas hierarquias, ao contrário do que todas as grandes corporações, onde é uma pirâmide, né, de cabeça para cima. Nas irmandades a pirâmide é invertida. É tudo ao contrário nessas irmandades e é por isso que funciona. Sabe por quê? Porque não tem fins lucrativos. Exatamente, todo o dinheiro que essas irmandades arrecadam com a venda de literatura e com as contribuições voluntárias dos seus membros para manter viva, né, essa chama da recuperação, ela só serve para um único propósito: manter a Irmandade viva e levar a mensagem àquele que ainda sofre. É por isso que dá certo, porque não tem lucro, não tem nada, não tem capitalismo envolvido, enfim, né? É muito bacana. Voltemos então ao primeiro passo de AA. No primeiro passo de AA,
eu vou ler aí para vocês como é que ele foi escrito primordialmente. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool e tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Olha só, então a primeira coisa que a pessoa tem que ter é essa admissão, ela perceber que o álcool é mais forte do que ela. Para quem desenvolveu a doença do alcoolismo, e isso também se aplica à doença da adicção em relação a álcool e drogas. No caso de Alcoólicos Anônimos fala-se de álcool, mas a percepção é um pouquinho além do que isso. É claro que o álcool é o grande prejudicial no caso do alcoólatra, né, meu? Só que a doença do alcoolismo é muito maior do que o álcool. É como se fosse, sabe aquelas imagens que a gente vê nas Discovery Channel da vida aí, que tem um iceberg, e aí você vê a pontinha do iceberg, é só aquela, né? Aquele pedacinho que tá na superfície, né? A hora que eles filmam a parte de baixo, nossa, mais de 2/3 daquele gelo estão lá para baixo, é uma coisa enorme. É a mesma coisa com o alcoolismo, é a mesma coisa com a adicção. O uso de droga, o uso de álcool é só o que aparece acima da superfície. E as pessoas vão erroneamente, erradamente, achando que o problema do cara é álcool e o problema do cara é droga. E, no entanto, não é esse o verdadeiro problema do cara. O problema do cara é ter desenvolvido uma doença de obsessão e de compulsão em função também do uso, claro, só que a doença é primária. A doença já estava lá instalada antes da pessoa usar. O uso da substância foi só a consequência dessa doença. É muito importante, e essa é a visão do programa Independência, que é a visão de muitos companheiros das Irmandades, bem como da ciência. As mais modernas abordagens a respeito da dependência química e do alcoolismo pela medicina, pelos cientistas, é exatamente isso. É que a doença é uma coisa e o uso é só a consequência dessa doença, entendeu? Então, os 12 passos e as correspondências é exatamente isso, né? Então, no AA, éramos impotentes perante o álcool. Já em Narcóticos Anônimos, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção. Você vê que o NA, ele deu um pulinho a mais. Ele botou que a impotência não é... Eles poderiam ter colocado, né? Admitimos que éramos impotentes perante a droga. Mas o NA já teve... Porque o NA veio 20 anos depois. Já se tinha uma compreensão da doença, né, da síndrome da dependência química muito mais acurada quando chegou NA em 1953. Estamos falando do começo do século passado, galera. No começo do século 20. Se você for ver, até chegar a Alcoólicos Anônimos, o alcoólatra era considerado um sem vergonha, um louco, né? Ele era internado em instituição em hospício, vamos falar a verdade. O final dos alcoólicos, antes de surgir Alcoólicos Anônimos, era ser internado em hospício, ou então ser encarcerado em cadeias, porque obviamente que o alcoolismo também leva a várias presepadas e o cara acabava preso, né? Porque ou dirigia embriagado, ou então arrumava confusão na rua, ou por lá nos Estados Unidos principalmente, né? Tinha a prisão por vagabundagem, né? Eu esqueci como chama, mas eles prendiam. Se a pessoa tivesse... é vadiagem, eles falavam. Está preso por vadiagem. E se tem uma coisa que o alcoólico é vadio, né? Quando está sob o efeito da doença, sob o efeito do álcool. Então, eles eram muito presos lá nos Estados Unidos, né? Até hoje, se você for ver, principalmente em relação à direção, né? Lá é muito severo. Aqui, o Brasil é aquela coisa, né, de tapar o sol com a peneira. A gente tem uma legislação bastante coerciva, né? Ela é bem rigorosa. Se você for ler o texto da lei, da nova lei de trânsito em relação a álcool e tal, ele é super rigoroso. Porém, tem aquele velho jeitinho brasileiro. E se o cara for rico, geralmente ele não vai preso, né? E você vê que muitos casos de acidentes
de carro e de moto e tal, e sempre tá envolvido, né, meu? Sempre não, mas a maioria das vezes tá envolvido o álcool. Só que a permissividade brasileira é uma coisa lamentável e a pessoa consegue se livrar aí com o famoso jeitinho brasileiro. Porém, é muito sério o álcool e a direção. Galera, vamos tomar cuidado com isso. Se você bebeu, realmente não dirija, né? Faz assim, ó. Fala para aquele seu amigo que é alcoólico em recuperação, que ele não está bebendo já há muitos anos, que ele dirija o carro pra você. Se você for beber, pede pra ele, liga pro seu brother lá, Marcão, chega aí, mano, eu tô bebão e eu tô querendo sair daqui, eu tô com o meu carro, vem me ajudar aqui pra dirigir meu carro. Eu tô brincando, mas é mais ou menos assim, não dirija depois que bebeu. Maravilha, maravilha, daqui a pouco a gente vai explorar um pouco o primeiro passo das outras 3 irmandades que eu tinha falado, né? Vamos falar de Al-Anon, vamos falar de Nar-Anon e vamos falar de Neuróticos Anônimos. Agora, porém, vamos ouvir mais uma música de recuperação e já já a gente volta. Chegado o momento de se falar de um dos motivos pelo qual eu continuo voltando. De um dos motivos pelo qual eu continuo tentando. Não é só de parar de usar que eu tô falando. Porque hoje eu já voltei a viver e quero mais. Das trevas para a exposição da luz. Uma nova maneira de viver é o que hoje me conduz. E através dessa nova maneira eu continuo tentando. Tentando ser um filho melhor, tentando ser um marido melhor, um namorado melhor, tentando ser um pai melhor ou até quem sabe, apenas um amigo melhor. E através do programa que eu aprendi que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. É uma eterna tentativa. Direitos autorais daqueles que continuam tentando depois de muitos anos. Daqueles que continuam voltando depois de muitos anos para dizer para quem tá chegando que realmente funciona. Dentro dos que continuam voltando, eu incluo o padrinho com muito amor e um grande abraço. Pessoas que vêm me ajudando a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não tô mais sozinho, só por hoje eu tô com vocês. Só por hoje o caminho que eu sigo tem mais passos além dos meus. Pessoas que continuam tentando e multiplicando a mensagem que diz que é possível parar de usar, perder o desejo de usar e encontrar uma nova maneira de viver. Só por hoje eu não preciso ser mais controlado pelo meu passado. É só continuar voltando, é só continuar tentando. Eterna tentativa. Nessa eterna tentativa. Nessa eterna tentativa. Só por hoje eu me sinto parte de algo muito maior, mágico, grandioso. Uma força que uniu homens e mulheres com passados destruídos para uma virada milagrosa e um presente glorioso. Só por hoje eu faço parte de uma irmandade que salva vidas, que transforma histórias, que leva a mensagem, que a mensagem multiplica. Só por hoje eu encontrei pessoas iguais a mim, pessoas que viveram o que eu vivi e pela força da mensagem deles eu não morri. Só por hoje eu faço parte de algo simples, mas grandioso, criado por um poder superior, cheio de amor e bondoso. E através das palavras dos irmãos eu encontrei os meus sinônimos. Hoje eu faço parte da tribo de Narcóticos Anônimos. Essa eterna tentativa. Nessa eterna tentativa. Nessa eterna tentativa. Só por hoje eu encontrei as pessoas que faltavam em minha vida. Só por hoje eu encontrei a minha tribo, o meu povo, como diria o velhinho. A tribo dos tatuados, a tribo dos mal compreendidos, a tribo dos discriminados. Mas eu prefiro lembrar da tribo do abraço, do momento mais próximo de dois corações. A tribo do só por hoje, a tribo da eterna tentativa, a tribo que faz um instante de silêncio para aquele que vai chegar, a tribo que faz um instante de silêncio pensando no adicto que tá sofrendo,
A tribo que faz um instante de silêncio pensando nos pais, nas mães, namorados, namoradas, irmãos e irmãs desesperados a procurar onde aquela pessoa tão amada está. A tribo que faz um instante de silêncio pensando nas pessoas que estão desesperadas agora por mais uma dose. A tribo que faz um instante de silêncio que chega onde ninguém consegue chegar. Um instante de silêncio que chega embaixo das pontes, no meio do mato, nas mansões, nas casas ou no bar. Um instante de silêncio que chega onde ninguém pode chegar, que chega no coração do adicto em qualquer lugar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem tentar. Um instante de silêncio para que eles não morram sem conhecer os caminhos de NA. Bacana, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Você ouviu aí a tribo de NA, Eterna Tentativa. Eu acho muito bacana essa música e ela dá a pegada de Narcóticos Anônimos, né? É muito legal e realmente essa vida em recuperação é uma eterna tentativa, porque é só por hoje que funciona. Sabe quem tá há mais tempo limpo hoje? Quem acordou mais cedo. Não adianta o cara ter 10 anos de sobriedade, 10 anos de recuperação. Se ele usar, ele perdeu os 10 anos na hora. A hora que ele esticar o braço, aliás, dizem muito isso, a recaída é do tamanho do braço, né? Se ele esticar o braço e pedir uma, já era, perdeu o Playboy. Maravilha, maravilha. Legal, a gente tava aqui falando sobre o primeiro passo, falamos sobre o primeiro passo de AA e a correspondência dele com o primeiro passo de NA. Uma compreensão um pouquinho diferente, porém, na essência é mais ou menos a mesma coisa. Agora eu vou falar de uma irmandade que é um pouco diferente em relação à doença, porque ela fala de doença emocional. Estamos falando de Neuróticos Anônimos. O legal de Neuróticos Anônimos é que eles, no próprio preâmbulo, né, todas as reuniões de N/A, né, Neuróticos Anônimos, eles fazem até uma menção a Alcoólicos Anônimos. Olha só que legal, eu vou ler um trechinho aqui para vocês do livro azul de N/A. Formamos uma irmandade de homens e mulheres com a finalidade de ajudarmos-nos mutuamente a recuperar-nos da neurose, por meio da prática do programa de recuperação de AA, adaptado para o N/A. O único requisito para se tornar membro dessa irmandade é o desejo de recuperar-se da neurose. E aí ele fala um pouco mais o que é a neurose para Neuróticos Anônimos. Para Neuróticos Anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento, de qualquer forma e em qualquer grau, segundo ela mesma o reconheça. Olha que interessante. Então, primeiro, eles sempre homenageiam, né, a Irmandade Mãe, né, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, lá em Neuróticos Anônimos. Então, eu acho bacana essa homenagem, eu acho bacana essa menção que todas as reuniões de N/A faz de AA, porque é dali que veio, né? É o que eu falei agora no bloco anterior. É de AA que surgiram esses 12 passos e que estão extrapolados para todas as irmandades, né? Só que em Neuróticos Anônimos ele dá esse componente da doença emocional / mental. Exato, e que a própria pessoa tem que reconhecer essa doença emocional em si, né? Então, o primeiro passo de Neuróticos Anônimos, ele fala que admitimos que éramos impotentes perante nossas emoções, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Olha que interessante, aí já tirou o álcool, aí já tirou a doença da adicção e colocou emoções. Olha que outra sacada, né? E é por isso que o programa adaptado a N/A, a Neuróticos Anônimos, ele também funcionou, porque o Groover, que foi um cofundador de Neuróticos Anônimos, ele era psicólogo, mas teve várias internações psiquiátricas, teve problemas sérios psiquiátricos, né? E ele percebeu que são as emoções que faziam com que a doença mental e emocional se instaurasse e acabasse o domínio da vida da pessoa. Exatamente, a pessoa perde o domínio sobre si mesma. Ponto, sabe? A pessoa, as emoções regem as atitudes e regem a vida da pessoa e ela fica totalmente fora de controle. E
o programa de N/A, o programa de Neuróticos Anônimos, vem ajudado aí há muitas e muitas décadas também os neuróticos que admitem a sua impotência perante as suas emoções. Olha que legal. Então, o primeiro passo de AA extrapolado, né, na maneira de ver de N/A, de Neuróticos Anônimos, ele saiu do álcool e foi para as emoções. Agora, se você for analisar, interessante isso aí. Se você for analisar, o próprio alcoólico e o adicto também vale isso. O que faz o cara levar a beber descontroladamente? Não deixa de ser as emoções também, galera. Então, essa compreensão de Neuróticos Anônimos é muito válida também nas outras irmandades. Assim como a AA ajudou a todas as outras irmandades por terem desenvolvido esses 12 passos, hoje em dia existe uma correspondência invertida também. Então, a compreensão de N/A, a compreensão de Neuróticos Anônimos acerca das emoções serem o problema mais fundamental da vida da pessoa, também se aplica ao alcoolismo. E isso também acontece em NA, em Narcóticos Anônimos. Por quê? Porque o que leva o cara a usar droga é o descontrole emocional também. Olha que interessante. Então, o AA inventou daquela forma, né? Impotência perante o álcool. O NA, narcóticos, eles foram um pouquinho além e falaram que não é a droga, não é o álcool, é a doença. E que daí tiveram essa compreensão um pouco mais global. E aí vem Neuróticos Anônimos e fala, não, tudo bem, pode ser o álcool, pode ser a doença da adicção, mas também, no fundo, a impotência perante as emoções. Olha que interessante, né, cara? Então, você vê que essa correspondência dos 12 passos, uma ajuda a outra. É uma irmandade tendo uma compreensão um pouquinho diferente, porém, estão englobando uma doença comum, né? Não necessariamente todo neurótico bebe ou usou droga. Muitos usaram e beberam, e alguns neuróticos também acabaram virando fármaco dependentes, porque a neurose acaba a pessoa tá numa depressão, tá numa síndrome de pânico, não consegue dormir, insônia e um monte de outras doenças que vão trazer, né, essa falta de controle emocional, acaba tomando muito medicamento, muita medicação, tarja preta, ansiolítico, antidepressivo, sonífero, etc e tal. E se o cara tem uma propensão para desenvolver também a dependência farmacológica, a dependência química em cima de fármaco, acaba que o neurótico também vira um adicto. Olha só que a doença não é fraca não. Porém, em Neuróticos Anônimos não se prescreve nada, né? Aliás, em nenhuma irmandade se prescreve nenhum tipo de receita. Não tem profissionais nessas irmandades, tá? É um doente ajudando o outro doente. Um doente que chegou um pouco antes na irmandade e que já está há algum tempo e que já conseguiu se recuperar de vários aspectos de sua doença, vai tentar ensinar o outro como é que ele fez na sua própria vida. Olha, companheiro, e ele faz isso como conselheiro, como um psicólogo, como um terapeuta? Não, jamais. Aí é que tá. Nas irmandades não tem retorno. Se você tá ali falando, partilhando, dando o seu depoimento, ninguém vai falar sobre o seu depoimento. Mesmo se você pedir, galera, eu tô precisando de ajuda, me ajuda aí, me dê algum retorno. Não, ninguém vai dar retorno, ninguém vai falar, ninguém vai prescrever nenhum tipo de solução para o seu problema. É um falando da sua própria vida, é a forma como o outro vai ser ajudado. E se você pedir essa ajuda, geralmente o companheiro que tiver mais experiência na irmandade, ele vai falar, companheiro, essa resposta aí, quem vai dar pra você é o poder superior. Eita, eu lembro muito essa frase com a minha saudosa e amantíssima Linda Arnold, minha esposa. Participava de Irmandades Anônimas e ela falava sempre isso, né? Porque muita gente quer uma solução, né, para os seus problemas emocionais, para os seus problemas pessoais, para os seus problemas familiares, e efetivamente chega ali numa sala pedindo essa ajuda e acha que ali é um lugar de terapia, talvez acostumada com psicólogo ou com terapeuta e tal, e aí pede um retorno. O retorno que a Linda dava era sempre esse:
companheiro, companheira, essa resposta você continua vindo, continua voltando às reuniões e eu tenho certeza que o poder superior vai te ajudar nisso aí. Eu fico até com a voz embargada em emoção, porque a Linda me ensinou, aliás, o programa Independência só existe porque existiu uma Linda Arnoldi na minha vida. Meu amor eterno por essa pessoa, né, que já está no outro plano, no plano espiritual, mas eu tenho certeza que ela continua com aqueles olhinhos puros e lacrimejantes, né, sempre úmidos de emoção, porque ela era uma pessoa muito amorosa e eu tenho certeza que ela tá lá em cima olhando aí pro programa Independência, pra gente, pra mim pessoalmente, né, nossa, Linda, surgiu aqui essa homenagem, né, eu tô muito emocionado ultimamente, eu fiz esses 10 anos de sobriedade, 10 anos limpo, mas se não fosse Linda, eu não teria conseguido. Meu amor eterno, fique com Deus aí, seja lá onde você estiver. Maravilha, maravilha! Vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som, já já a gente volta. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje, funciona! Só por hoje eu não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. Só por hoje eu não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. Eu sou mais um adicto em recuperação e tô aqui só pra falar de gratidão, porque hoje eu tô vivo, eu tô em paz, eu quero muito mais serenidade, aceitação, porque eu não uso mais, eu não roubo mais, eu não traio mais. Eu quero muito mais, quero saber por que você não ouve o que o padrinho tá dizendo. Então fique sabendo, vai continuar sofrendo, vai. O longo alcance tá aí, e o HI e o IP, e quem não tiver no propósito vai se perder. Só por hoje eu não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. Só por hoje eu não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. O nosso olhar brilha de saudades pelas almas perdidas, que na entrega das vontades jamais serão esquecidas. Os guerreiros que fizeram a passagem, que viverão NA na clareza da mensagem, são estrelas de um intenso clarão, que acenderam outros olhos para a recuperação. A saudade tatuada no coração da gente, como exemplo deixado pelo guerreiro valente. Uma voz ainda ecoa bem baixinha, o amor e a paz. Minha companheira Moniquinha, já são muitos aqueles que se foram, que deixaram esse mundo de maneira honrosa. Eu já sei o que tenho que fazer, é só seguir o exemplo do companheiro Carlos Rosa. Pois só por hoje eu não vou mais morrer. Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. Só por hoje não vou mais morrer.
Eu não tô mais sozinho, eu estou com você. Essa vida é apenas ritual de passagem. O que nos interessa é levar a mensagem pra aqueles que estão perdidos na adicção. Então a nossa letra é ajudar os irmãos. Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas, que na entrega das vontades jamais serão esquecidas. Os guerreiros que fizeram a passagem, que viveram NA na clareza da mensagem, são estrelas de um intenso clarão, que acenderam outros olhos para a recuperação. A saudade tatuada no coração da gente, como exemplo deixado pelo guerreiro valente. Uma voz ainda ecoa bem baixinha, o amor e a paz da companheira Moniquinha. Já são muitos aqueles que se foram, que deixaram esse mundo de maneira honrosa. Eu já sei o que tenho que fazer, é só seguir o exemplo do companheiro Carlos Rosa, pois então a nossa letra o milagre já foi feito. Agora é só continuar voltando. Companheiro, o milagre já foi feito, agora é só continuar voltando. Legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu aí Só Por Hoje Eu Não Vou Mais Morrer, do pessoal de Narcóticos Anônimos. Muito bacana essa música, programa Independência vive tocando aí pra galera. Legal, pessoal, vamos voltar então ao tema do programa Independência de hoje: correspondência dos 12 passos. Maravilha, maravilha. Agora, vamos para mais uma etapa da análise do primeiro passo em relação às outras irmandades, que são as irmandades familiares. Vamos falar agora de Al-Anon para familiares de alcoólicos e Nar-Anon para familiares de adictos. A compreensão dessas duas irmandades é um pouquinho diferente também. No Al-Anon, o primeiro passo fala que éramos impotentes perante o álcool também, porque ele pegou, quem fundou o Al-Anon foi a esposa do Bill. A esposa do Bill, ela já fundou o Al-Anon logo em seguida ao Alcoólicos Anônimos, né? Alguns anos depois. E ela usou o primeiro passo do AA. Por quê? Porque na família dela, o álcool era o grande problema da vida dela. Então ela também usou esse admitimos que éramos impotentes perante o álcool. Já no Nar-Anon, a impotência é um pouquinho diferente. Como o Nar-Anon provém da Irmandade de NA, né, são familiares de adictos, eles também têm uma compreensão um pouquinho diferente. E o primeiro passo fala que admitimos que éramos impotentes perante o adicto, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Olha só, então no Al-Anon ainda continua com a palavra álcool. Já no Nar-Anon, a impotência é perante o adicto. Porque o familiar, ele tem assim uma relação disfuncional com o seu adicto. Porque, mano, vamos analisar muito bem. A doença da adicção ou do alcoolismo é uma doença familiar. Não é apenas a pessoa que usou álcool e droga, não é apenas o adicto e o alcoólico que estão doentes, porque ele acaba adoecendo a família inteira. Não tem como, a família fica doente. Então, quando tem um tratamento familiar, fica muito mais fácil para a pessoa também que tem o problema da dependência química ou alcoólica entrar em recuperação, porque a família vai começar a entender que a impotência dela é perante o outro, né? É perante o adicto, é perante o alcoólico, e vai também parar de facilitar a bebedeira e o uso de droga do cara. Exatamente, porque um familiar ajudando o outro, a experiência comum da irmandade acaba falando: companheiro, companheira, não pode facilitar a vida deles. Se eles quiserem beber, se eles quiserem usar, façam isso da porta para fora.
isso aí a gente é impotente perante a pessoa. Porém, eu tenho o controle da minha própria vida. Exatamente, a família toma de volta as rédeas, né, de si próprios, né? Param de viver em função do adicto, param de viver em função do alcoólico. Então, nessas irmandades familiares, a compreensão da impotência tem a ver com o outro. Eu não vou mais ficar controlando a vida do outro, mesmo porque a própria oração da serenidade que se faz em todas as irmandades fala um pouco sobre isso, né? A gente já explorou esse assunto aqui no programa Independência, que eu posso modificar as coisas que eu posso, né? Que eu tenha coragem para modificar as coisas que eu posso modificar, né? Sabedoria para distinguir o que eu posso e o que eu não posso. O que eu não posso modificar é o outro, galera, exatamente. E nas irmandades familiares, esse negócio de não modificar o outro tem muita importância. A verdade é essa. Não se modifica o outro. Ao outro eu só posso amar. É o que se fala muito em Naranon. Então, você vê que a compreensão do primeiro passo já é um pouquinho diferente nas irmandades anônimas. Agora vamos fazer um apanhado geral dos 12 passos de AA, e aí a gente vai extrapolar para as outras irmandades. Então, falamos do primeiro passo, agora vamos para o segundo passo e até o 12º. Eu vou ler para vocês o enunciado de todos os próximos passos. 2. Viemos acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas a quem tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, por meio desses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Então, esses são os outros, 11 passos, do 2 até o 12. Então, você vê que no final fala que essa mensagem vai ser transmitida aos alcoólicos, E cada irmandade vai transmitir essa mensagem aos seus correspondentes, ou seja, em NA, aos adictos, em Alanon, aos familiares, em Naranon, a mesma coisa. E em neuróticos, vamos transmitir essa mensagem aos neuróticos que ainda sofrem. Então, o passo 12 sempre vai fazer a correspondência com o seu próprio semelhante, Vamos pensar nisso. Agora, se você for ver, o resto dos passos, tirando uma palavrinha ou outra, eles são muito semelhantes, eles são muito parecidos. Então, por que eu enfatizei bastante o primeiro passo? Porque eu acho que a diferença mais significativa está nessa admissão, está no primeiro passo. O primeiro passo, ele é voltado mais para a irmandade da onde ele está saindo. Então, se é alcoólico, fala do álcool. Se é adicto, fala da adicção. E assim por diante. O familiar fala da sua impotência perante o familiar, perante o adicto ou o alcoólico. E nos neuróticos, o foco é em cima das emoções. Então, o primeiro passo é o único que eu vejo assim, uma sensível diferença. Porque cada irmandade está voltada para um tipo de tratamento e para um tipo de correspondência. Então, cada uma vai falar sobre isso. Porém, os outros passos, eles falam de coisas semelhantes. Então, no passo 2, o passo da mente. O poder superior que a gente vem a acreditar, devolver-nos a sanidade. Você vê que no passo 2 de neuróticos é a mesma coisa, devolver a sanidade.
No passo 2, de Eniá, de Naranon e de Alanon, a mesma coisa, um poder superior poderia devolver-nos a sanidade. Então, quando se fala de sanidade, estamos falando que a pessoa perdeu a sanidade. E quando fala de perder a sanidade, significa debilidade, loucura, descontrole mental e emocional. Então, o passo 2 de todas as irmandades fala dessa mesma coisa da mente. A pessoa está insana e ela precisa de um Deus, de um poder maior para ajudar ela a voltar à sanidade. Só que a prática dos passos vai fazer com que essa sanidade volte, galera. É batata, é praticar o programa e você volta no eixo, maravilha. Aí vem passo 3. Tomamos a decisão de entregar nossa vontade e nossa vida a Deus como nós o concebíamos. Então aí vem o passo espiritual, né, galera? Aí vem a compreensão de um Deus, de um poder superior a nós mesmos, e que esse cara aí é o cara que eu vou ter que entregar minha vontade e minhas vidas. Por quê? Porque a minha vontade é fazer besteira, seja ela em qual for a irmandade. A gente tá na insanidade, então eu tenho que entregar a esse Deus a minha vontade e a minha vida, porque Deus sabe o que faz, eu não sei o que eu faço. Então esse terceiro passo da entrega é muito importante. E aí vem quarto passo, que é praticamente igual em todas as irmandades, é fazer um inventário moral de si mesmos. Em todas as irmandades é sugerido que se escreva esse passo por escrito mesmo, viu, galera? Tem alguns padrinhos que se adaptam aí às novas tecnologias, você pode gravar um áudio e tal, mas o tradicional é que se escreva mesmo, pega papel e lápis e começa lá da infância e lembre-se de tudo que aconteceu na sua vida até o presente momento. Então, o quarto passo é o passo do inventário moral de si mesmo. Todas as irmandades têm essa mesma sugestão. Depois de feito o quarto passo, você chama o seu padrinho, você chama o seu mentor espiritual, alguém que está acompanhando a sua recuperação, que saiba do seu propósito, para que você compartilhe o seu quarto passo com eles. Então é o tal do admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Porque é fácil. Eu mesmo sou muito autoindulgente. Se eu não chamar um outro ser humano, ficar só entre eu e Deus, eu vou continuar com meu defeitinho lá de estimação. Mas quando você bota um padrinho na jogada, ele vai ouvir o seu relato a respeito da sua vida, e ele, por estar olhando de fora, tem muito mais capacidade de apontar para vocês quais são os seus defeitos. Olha que interessante, o padrinho consegue me ver melhor do que eu mesmo, não tenha dúvida disso. Então, no passo 5, é esse passo em que eu vou aceitar um retorno de um outro ser humano, além de Deus e de mim mesmo, é claro. Aí vem, depois que eu fiz essa limpeza geral, aí vem o sexto passo. Por quê? Porque eu identifiquei quais são os meus defeitos de caráter, quais são as minhas grandes falhas. Olha, você vê qual que é o tamanho do buraco. A gente não fala que o buraco é mais embaixo? Então, a gente olha para o buraco e o buraco olha de volta para a gente. Exatamente. Agora que eu conheço o buraco, agora que eu conheço meus defeitos de caráter, agora que o meu padrinho, o meu mentor espiritual aí no programa me ajudou a identificar quais são as problemáticas que eu preciso me livrar, eu posso começar a ir em direção a um poder superior, porque é ele que vai remover os meus defeitos, não sou eu próprio que removo, mas eu posso fazer a minha parte. A gente não fala? Deus está sempre querendo fazer a parte dele, aliás, a parte de Deus está sempre feita, né? Qual é a minha parte nessa história? Qual que é o meu papel neste latifúndio? Exatamente, eu tenho que me prontificar. Eu tenho que ficar pronto para que Deus me ajude depois a remover um defeito. Então, se eu sou orgulhoso, eu vou praticar a humildade. Se eu sou avarento, eu vou praticar a gratidão. Eu vou praticar a generosidade. Enfim, eu vou pegar aquelas virtudes, até universais, né, meu? Aquelas virtudes que o ser humano sabe que é bom, né, meu? O que é ser bom? O que é ter coisas boas e virtuosas?
São essas coisas que eu tenho que cultivar aí no programa. Eu tenho que me livrar dos defeitos, então eu me prontifico a ser diferente. Então eu começo a fazer diferente. A primeira coisa que eu faço diferente é parei de usar droga, parei de beber. Aí você já elimina 90% das presepadas, porque o cara, pra continuar usando droga ou bebendo, ele tem que ficar mentindo, ele tem que ficar enrolando, ele tem que ficar manipulando, porque ele quer ir lá no boteco, ele quer ir na biqueira, ele quer fazer o diabo. Então, só de tirar álcool e droga já melhora bem essa parada. Porém, tem defeito de caráter que não é exclusivamente por causa do álcool e da droga. Não, ele é uma coisa da pessoa mesmo. Olha, entrar em recuperação é fazer uma modificação, mudar dói, mudar dá trabalho e prontificar-se. O 6º passo da prontificação, ele dá muito trabalho, galera. Eu tenho que fazer diferente do que eu tô acostumado. Então eu fico pronto e aí eu posso chegar no 6º passo, que humildemente eu rogo a esse Deus que eu vim a compreender, que ele me livre de minhas imperfeições, que me livre dos meus defeitos. Então, aí sim, é o passo da humildade total, né? Onde eu vou pedir pra Deus, meu Deus, pelo amor de Deus, eu tô aqui já há um tempão tentando praticar a generosidade, me livra dessa avareza, me livra dessa mão fechada, dessa mão de vaca que eu tenho, e eu tenho certeza que o seu poder superior vai fazer esse trabalho por você. E aí, vem os outros 2 passos, que é o inventário das pessoas que eu prejudiquei. Primeiro eu listo as pessoas, vou no passado de novo, pego de volta meu 4º passo e vejo, olha, aqui eu machuquei o Zezinho, olha, aqui eu ofendi Mariazinha, olha, aqui eu tô devendo dinheiro por Sebastião. E aí eu vou lá e pago o Sebastião, peço desculpa pra Mariazinha e faço uma reparação com o Zé. E sabe, é exatamente isso, o 8º e o 9º passo. Eu faço a lista e o outro eu começo a fazer as reparações. Isso aí eu faço num dia só, Marcão? Não, isso aí você vai fazer ao longo da sua vida. O programa de recuperação de 12 passos, ele é um programa de vida nova, ele é um programa pro resto da vida. A doença é incurável, galera, não dá pra parar. Assim, em 2 dias tô recuperado, não. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de beija-flor apagando o incêndio da floresta. Você vai devagar, mas você vai aos poucos fazendo as reparações. Então, o 8º e 9º passos. Aí tem os 3 passos que também para todas as irmandades é bem parecido, que é o continuamos fazendo o inventário pessoal. Todo dia eu revejo o meu dia. Já que eu estou num programa de mudança, eu tenho que ver se eu estou mudando. E como que eu vejo isso? Eu vejo analisando o meu dia. Então eu volto lá, no final do dia eu volto pro meu dia, eu penso no que eu fiz durante o dia, eu vejo as pessoas que eventualmente eu tenha prejudicado, e se eu prejudiquei alguém, eu admito prontamente, já faço uma reparação relâmpago. É melhor, porque a prática do 10º passo faz com que eu cometa menos erros. Eu começo a olhar, olha, esse negócio é um padrão que não para de acontecer. A gente começa a bloquear o padrão antes que ele aconteça. Isso aí é uma maravilha. 10º passo, passo de manutenção. Passo que pode ser feito com um dia limpo, com um dia sóbrio, com um dia na Irmandade. Você já faz o 10º passo todo santo dia. E aí, o 11º passo é o da prece e da meditação. Nesse passo aí, eu boto regularmente a prece e a meditação na minha vida. É uma coisa que falta para muitos alcoólicos, muitos neuróticos e muitos adictos. Essa prática espiritual diária de eu pedir para Deus, para mais um dia de paz, mais um dia sóbrio, mais um dia limpo, mais um dia de tranquilidade. Toda manhã, prece e meditação. É o 11º passo. E olha que interessante que todas as irmandades também têm isso. O que eu peço para Deus toda manhã e todo dia através do 11º passo? Eu rogo apenas o conhecimento da vontade de Deus para comigo e as forças de eu realizar essa vontade. É o contato telepático com Deus, exatamente. Se eu vou rogar para Deus o conhecimento da sua vontade em relação a mim, eu estou entrando numa sintonia tão bacana com esse Deus que eu vou entender o que ele está pensando e querendo para mim. E aí eu peço forças para realizar essa vontade, para ser o instrumento de Deus aqui na Terra. Olha que negócio espiritual. 11º passo, espiritualíssimo e muito legal e comum a todas as irmandades. E finalmente, já que eu tive
essa paciência e essa perseverança de fazer todos esses 11 passos anteriores, finalmente eu atinjo um negócio que nas Irmandades, em todas elas, é chamado de despertar espiritual. É inevitável que isso aconteça, é só continuar voltando, é só continuar praticando os 12 passos que em uma hora você vai perceber uma sutil diferença, um despertar espiritual. Você já não é o mesmo cara, aquele mala já ficou lá no passado, graças a Deus eu me livrei daquele mala, é muito legal. E aí, tendo experimentado esse despertar, aí o que eu faço? Eu levo essa mensagem para aquele que ainda sofre, adicto, alcoólico, neurótico ou familiar, dependendo da sua irmandade. Eu volto, eu devolvo aquilo que eu recebi de graça e eu devolvo também de graça. É maravilha, é o final dos 12 passos, né? Eu me desperto espiritualmente e levo a mensagem de recuperação ao outro que ainda sofre. Maravilha, maravilha, esta foi a correspondência dos 12 passos em todas as Irmandades aí que analisamos. Espero que você tenha gostado do programa Independência, correspondência dos 12 passos. Ouça a gente no Spotify, no YouTube, no Mixcloud, no Anchor ou então no Google Podcasts. Ou então siga-nos nas redes sociais, Programa Independência. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos, muito obrigado e tchau, tchau. Queria agradecer o convite, agradecer aí o tema, complacência, e falar que o programa realmente funciona na sua totalidade, desde que eu não seja complacente com as exigências da doença. Doença essa que trabalha dentro de um tríade, né? Na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, onde é óbvio que é muito mais favorável e prazeroso viver os sintomas da doença do que ter que transpassar as barreiras a qual o tratamento determina para mim. O tratamento, ele deixa claro que não é para parar de usar droga, é para não voltar a usar. E não voltar exige com que seja usado o que o programa oferece, na íntegra, na totalidade. É interessante que por muitos anos eu fico sem o uso do álcool e das drogas, mas fico dentro dos sintomas da doença, sem entender os sintomas, entendendo que o que se passava eram situações que estavam passando e eu até sabia lidar com as mesmas, mas na realidade eu não sabia, pois eu estava a ser complacente com cada uma das situações e também com os resultados de cada situação. Eu não entendia que ser complacente muitas das vezes está em acreditar que por não estar fazendo uso de álcool e drogas, eu também posso estar em locais onde pessoas fazem uso. Seja um bar, seja uma padaria, seja junto a um amigo muito querido da própria família que faz uso do álcool ou de outras drogas, e eu, dentro da complacência da minha doença, acreditando que estou em recuperação plena, por isso eu posso estar ao lado dele, com ele bebendo, fumando, cheirando, fazendo o que fosse, que eu não iria usar porque eu estou em Narcóticos Anônimos. E a realidade é que eu estou na complacência, pois o programa já me mostra dentro das placas do evite pessoas, lugares e coisas, né? Procure o programa, procure o padrinho, procure as reuniões. Então, uma vez complacente, estando ao lado de pessoas que fazem uso ou de locais que se utilizem para se fazer o uso, ou de momentos a quais as pessoas estão ali para fazer uso, desfrutar daquele uso, acreditando que é um momento de alegria, um momento de festa. Uma vez que eu esteja dentro desses parâmetros, eu estou dentro da complacência. E é muito difícil entender isso. Eu preciso, obviamente, reconhecer isso tudo. E reconhecer envolve um pouco mais do que somente ficar sem o uso. Por isso que a complacência para com os sintomas da doença é diferente de uma pessoa que está no programa tendo como relação os sintomas do tratamento. Os sintomas da doença está como a negação da realidade, a justificativa, a racionalização, a desconfiança dos outros.
E os sintomas do tratamento está por ser assertivo, estar sendo digno em relação a entender que ali não se pode estar, ali não se pode ficar, com aquela pessoa não se pode conviver. E muitas das vezes eu posso estar ao lado de uma pessoa a qual eu até durmo com a mesma, e a mesma faz uso do álcool, e eu acredito que, como eu estou em Narcóticos Anônimos, estou em recuperação, eu posso até estar junto a ela, transar com ela, dormir com ela, beijar ela, que eu não vou ter problema. E na verdade essa complacência é o que me faz me tornar um apto candidato a voltar ao uso. E entender a complacência, entender a doença da adicção, canalizar a energia para os meus sintomas primários e não ficar preso a situações secundárias, né? Porque eu preciso tratar da minha doença primária, eu preciso tratar da minha comparação, eu preciso tratar da minha falta de afeto, eu preciso tratar das minhas justificações, minhas racionalizações, eu preciso tratar dos meus medos, dos meus anseios. Mas eu chego em Narcóticos Anônimos para tratar do álcool e droga. E como eu chego para Narcóticos Anônimos para tratar de álcool e droga, eu tenho um baita problema comigo, porque esse tratar de álcool e droga não me deixa olhar que por muitas vezes eu estou sendo complacente com os sintomas da doença, com a negação da realidade no momento que eu me encontro, com as justificativas que eu estou apresentando no momento. Eu preciso parar o processo e interpretar que neste processo, se eu não canalizar energia para os sintomas primários e não secundários, eu fico a tentar me recuperar de forma terciária, que é a forma qual pessoas em lugares onde coisas existem ou se apresentam, as mesmas olham para mim e acreditam que eu estava sendo daquela maneira porque eu fazia uso de álcool e de drogas. E a realidade é que o uso de álcool e de droga é uma situação secundária da minha doença. Eu preciso olhar a doença primária, a minha tristeza, o meu abandono, a minha falta de pai, a minha falta de família, a minha falta de amigos, o não reconhecimento, que por muitas vezes eu grito para que eu seja reconhecido, então por muitas vezes eu anseio pelo sucesso, mas me realizo no fracasso. E ser complacente é muitas vezes estar ansioso para ser reconhecido no sucesso. Olha como ele é bacana, olha o que ele faz, olha o quanto ele ajuda, olha o quanto ele realiza. E na verdade eu estou a ser feliz pelo fracasso. Porque esse fracasso a qual eu não realizo, esse fracasso a qual eu não sou visto, esse fracasso a qual eu não sou reconhecido, é o que me faz me sentir numa condição de que o outro vai vir a olhar para o coitadinho de mim, para o infeliz, para o incapaz, o que podemos fazer para ajudá-lo. E eu estou sendo complacente com uma realidade que é criar uma expectativa, e não se dá para entrar em recuperação vivendo de expectativas. Situações que são até dentro das expectativas plausíveis, mas são inverídicas, porque eu já reconheço quando aquilo a qual o programa me oferece é plausível, é atingível, e quando também se apresenta de forma inverídica a condição do meu anseio, da minha busca pelo reconhecimento. Então, a complacência com os sintomas da doença, por muitas vezes, me faz me sentir muito triste. E aí me levanto muito triste, tenho um dia muito mal, preciso da ajuda do outro, e muitas vezes complacente nesse processo, não me permito pedir ajuda, não me permito ser atendido pelo outro, não me permite fazer uma ligação, usar de todos os recursos que este programa me oferece, um programa que me dá liberdade, um programa que me dá direcionamento, um programa que me faz sair da complacência de sintomas da doença que se apresentam muitas das vezes hoje com 25 anos limpo, sem o químico, por inúmeras vezes, repetidas vezes, em repetidas situações, e que por muitas vezes eu não estou nem prestando atenção, mas estou complacente. E estou ausente de quem eu sou. Aí isso que eu sou não consegue deixar de existir, aí não deixa de existir o coitadinho de mim, não deixa de existir o ansioso, não deixa de existir a vítima. E é interessante, né? Porque eu preciso buscar este que sou.
existe uma perda psíquica. Eu preciso me ver, eu preciso permitir com que o outro me mostre que eu estou a ser complacente quando eu não estou vendo, quando eu não estou conseguindo saber que estou sendo complacente. E a falta do apadrinhamento, a falta da existência do outro, a falta de pessoas na minha história pessoal de vida, durante os meus 20 primeiros anos de recuperação, me fez construir uma identidade de uma pessoa muito dentro do auto-engano, né? Do auto-apadrinhamento, da alta sustentabilidade, situações essas todas complacentes com os sintomas da doença, porque o auto-apadrinhamento, a autossustentabilidade, na realidade, é o complacente com os sintomas, porque o programa diz que se existe algo que ao fazer está se cometendo de forma nociva e errada, é tentar se recuperar sozinho, é tentar fazer os passos sozinho, é tentar acreditar que sozinho vai chegar até algum local. E uma vez que eu me disponho a compreender isso, eu tenho grandes chances de parar essa complacência a qual me acompanha já por tantos anos sem uso de álcool e de drogas, e agora que me encontro aí com 25 anos sem fazer uso de álcool e droga, mas com 5 anos dentro do que o programa tem a oferecer, na íntegra, com apadrinhamento, com literatura, com guia de passos, com uma troca contínua, diária, com pessoas. Uma vez agora que eu tenho todo esse conjunto de ferramentas, eu não posso continuar a ser complacente com sentimentos que me abordam, sentimentos que perduram. Eu não posso continuar a permitir-me sofrer estando limpo. Se este é um programa de liberdade, é um programa que me dá condição de liberdade, me dá condição de buscar saber quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei, e lá naquele ponto de estrangulamento onde eu cheguei, eu fui abordado pelo químico e o químico fez a frente, aonde assim eu detive todos os sintomas da doença que eram de ordem primária, e aí eu passo a viver dentro dos sintomas secundários desta doença, que envolve a compulsão e a obsessão, envolve quadros onde a degradação toma conta, o desleixo toma conta, onde as justificativas, as racionalizações, as transferências tomam conta, e eu vou ficando complacente dentro desta gama de sentimentos, a quais eu vou dando nome a eles, e por muitas das vezes não consigo lidar com estes, e me mantenho em segredo, e mais uma vez complacente da negação da realidade, complacente do que está se apresentando, sem entender que eu tenho a capacidade de parar tudo isso, não sendo mais complacente dos sintomas da doença, não sendo mais complacente com a negação da realidade, não precisando mais sentir raiva, rancor, ódio, ira, que é a cólera desta doença, entendendo que uma vez que eu paro de usar droga, a neurose, um fator que me acompanha muito antes do químico, pois eu tenho um quadro neurótico que quando eu estava a usar o químico, a neurose era transferida para quando o químico estava a acabar e me tornava uma pessoa extremamente neurótica dentro da ideia de como fazer para conseguir mais. E esse quadro neurótico se estendia dentro da compulsão e da obsessão, e a neurose mais a obsessão me fazia ficar compulsivo por meios e maneiras de tentar conseguir uma forma de usar mais. E eu só venho entender isso quando eu paro de ser complacente com alguns sentimentos que se apresentam, e dentro desse conjunto de sentimentos eu não quero mais vivê-los, e eu não quero mais senti-los, eu não quero mais com que estes façam parte do meu dia, do meu acordar, do meu permanecer sem o uso do químico nas minhas 24 horas, que é a única coisa que o programa me oferece e realmente proporciona. A liberdade da doença da adicção. E a minha doença, hoje, ela se mostra muito presente na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. E a minha complacência está nisso. Está no meu pensar,
está no meu agir e está no meu ser. Então trabalhar a complacência tem que ser no todo. Interpretar a possibilidade que esse programa me oferece para deter a complacência também tem que ser no todo. O programa realmente funciona quando eu não estou a ser complacente com os sintomas da doença. Quando eu estou a permitir com que a resposta que esse programa me oferece realmente funcione. Só que não funciona quando eu sou complacente com a negação, complacente com a justificação, complacente com a racionalização, complacente com o falso autocontrole, o falso poder, o falso autoapadrinhamento. Quando eu sou complacente com situações provisórias, eu não desfruto do benefício do programa. Então eu queria agradecer muito por poder falar de complacência e poder entender que ser complacente é só quando eu não estou a permitir aderir ao que o programa me oferece e viver o programa na íntegra. Pois uma vez que eu determine que os resultados a qual o programa me oferece trabalhem na minha doença primária e não na situação secundária, que foi o uso do álcool e de droga, eu obviamente entendo, interpreto que eu não teria chego até o uso do álcool e de droga. Por isso que eu entendo que se eu usar o que o programa oferece na íntegra, dentro dos sintomas desta doença, que são de ordem primária, né, não ao resultado final da doença, que é o uso do álcool e de drogas. Se eu trabalhar no sintoma primário, que são meus sentimentos, eu não chego ao resultado final da doença. Eu não preciso ser complacente com as justificativas e racionalizações que primeiro me levaram ao programa, pois me levaram ao uso do químico, e ao estar no uso do químico eu chego ao estado de desespero, e estando em estado de desespero eu sou levado ao programa. Então eu queria agradecer muito ao convite por poder falar de complacência, poder falar do que me compromete, uma vez que eu não queira deter o que eu já identifico, onde eu estou sendo complacente e aonde o programa pode deter a complacência. Queria agradecer, bons momentos, bom dia a todos, obrigado pelo convite, valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Eu vou falar de um tema específico para a recuperação, que me foi pedido para falar, que é sobre conflitos e ilusão. Existe uma questão dentro dos passos que esclarece muito, através do programa, a perda do sentido. Uma pessoa, quando ela não entende que a ajuda do programa é para que no dia do hoje ela entenda o sentido da vida, o sentido do seu existir, o sentido das coisas como um todo. Enquanto ela não saca esse tipo de percepção, pois ela se encontra na perda do sentido da percepção. E o programa visa fazer com que a pessoa se auto-perceba, se auto-entenda. Como a pessoa não se vê dessa forma, ela acha que as coisas estão erradas. Ela não entende que os passos estão a mostrar no agora, no momento presente, que o que falta na existência da própria pessoa é ela mesma. Então ela acha que as coisas estão erradas porque ela acredita que da maneira dela as coisas são certas. Enquanto ela não mudar essa maneira de pensar, ela não consegue entender que ela se encontra condicionada dentro de uma imaginação que ela tem sobre o sentido das coisas. Ela imagina as situações, ela imagina o que se passa na vida dela dentro do que ela entende do passado dela. Então, dentro do que ela entende do passado dela, agora no presente, por muitas das vezes sem o uso de drogas, que eu acredito que é importante retratar isso, que muito do que acontece sem o uso de droga é muito pior do que quando acontecia com o uso de droga, porque quando estava com o uso de álcool e de droga, a minha pessoa, no caso, posso falar da minha primeira pessoa, eu acreditava dentro de uma ilusão
do que eu sentia, que aquilo estava a se acontecer, estava a se apresentar por causa do meu uso de álcool e de drogas. E hoje eu entendo, com muitos anos sem uso de álcool e de droga, através do que eu sinto, porque o programa me dá essa condição do sentir. Então, dentro disso, eu consigo perceber, dentro do que o programa me proporciona, do sentir, que as coisas acontecem independente do uso de álcool e de drogas. E que eu tenho que aprender a lidar com isso. Por isso que eu não posso ficar a viver em recuperação de uma imagem do meu passado. Então, quando eu estou a viver dentro de uma maneira de pensar, através de uma imagem do meu passado, no presente, no dia de hoje, eu não estou conseguindo vir a sentir o que o programa me oferece. E me oferece me libertar da pior parte daquilo que eu carrego comigo, que está dentro da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser. O programa me oferece a libertação desta doença que é reconhecida e vista na Irmandade de Narcóticos Anônimos, através do Guia para Trabalhar os Passos, como uma coisa. Então é bacana, porque não define que é visto como o formato de uma garrafa, ou um saquinho de pó, ou um baseado. É visto como uma coisa. Então esse abstrato, a qual é visto, me dá uma condição subjetiva de me perceber. É importantíssimo ter esse entendimento. E o interessante é que dentro do imaginário da minha mente, eu tenho algumas mentiras que eu conto para mim mesmo. E essas mentiras que eu conto para mim mesmo fazem parte de um devaneio que eu trago, de uma ilusão. Esse devaneio, essa forma de ilusão, essas imagens, toda essa projeção que eu faço, é uma somatização de tudo que eu já vivi até o momento presente. E quando eu paro para sentir no momento presente tudo que eu já vivi, eu consigo entender que eu vivi por um longo período condicionado a um padrão de comportamento altamente comprometedor, nocivo. E aí eu acabo trazendo esse padrão distorcido para o agora. E acabo não entendendo onde eu me encontro. Acabo não dando margem para sentir no agora o que o programa me oferece. E eu acho interessante porque eu estava fazendo uma leitura novamente sobre o livro Confissões, e dentro da ideia de que Santo Agostinho fala que ele apanhava, ele tomava uma peia para poder aprender a ler, para poder aprender a ser algo, ele também traz uma outra frase que eu acho importantíssima. Ele fala assim: desobedecendo as ordens dos meus pais e dos meus mestres, pois eles entendiam que eu no futuro poderia fazer bom uso de conhecimentos, e eles me obrigavam a adquirir esses conhecimentos. Mas qualquer que fosse a minha intenção com o que eles impunham a mim, o que pesava a mim era o amor que eu tinha pelo jugo. Então, mesmo apanhando, o que pesa ainda é o prazer. Então, quando eu trago essa interpretação, esse sentir para a minha história pessoal de vida, eu entendo que, mesmo trazendo para mim tamanhas dores e sofrimentos que o uso de álcool e de droga trouxe à minha vida, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos que eu tinha com a droga. Eu não me atento a dores e sofrimentos que me comprometeram, me fizeram chegar ao estado de desespero, e somente chegando ao tal estado de desespero, como fala no 7º passo do programa de Narcóticos Anônimos, é que eu fico pronto para o que o programa tem a me oferecer. Então, olha que interessante, Santo Agostinho se atentava ao prazer já naquela época, na sua infância, e eu já me encontro na melhor idade, com mais de 50 anos, 25 anos de sobriedade, e ainda me atento à parte boa do químico. Eu não me atento a olhar para o Júlio e a entender o estado de desespero que eu acabei a chegar fazendo uso, que me comprometeu a perda da minha mãe, me comprometeu na perda do meu irmão, na perda de alguns entes queridos, me comprometeu na perda dos meus relacionamentos, das possibilidades profissionais. Nada que retrata dor e sofrimento eu me atento, mas quando eu sou levado dentro de um devaneio, dentro de um momento de ilusão, a sentir através de quando eu estava a usar, eu logo
retrato bravatas, eu logo retrato uma ideia de ganho, de lindeza, de benefício, de prazer, como foi a usar na praia, como foi a usar em alta velocidade no carro, como foi o beber dentro de uma festa. Então eu acabo não entendendo que Santo Agostinho retrata de uma forma muito intrínseca, e eu hoje consigo falar também de uma maneira intrínseca, de dentro para fora, que as dores sofridas pelo uso, no meu caso, né, o abuso das substâncias psicoativas, não são o que me limita a não querer sentir mais a sensação. Olha que interessante. As dores, elas não retratam a mim uma forma aonde eu pudesse assim vir a criar uma paura da droga, criar um pânico da droga, querer um distanciamento da substância. Hipótese alguma, ao contrário, o que muito ainda me atenta são os momentos prazerosos, satisfatórios, de forma que eu posso até trazer dentro do meu devaneio, luxuosos, que o químico me dava. Sendo que um fator que eu já trabalhei muito dentro da minha progressão do meu tratamento é que houve um quadro de humanização meu, Júlio, para com o químico. Me vi tão humanizado ao uso da substância que estar na rua, dormir na calçada, viver nos guetos, era um fator normal para mim. E que para as pessoas que não fazem uso, elas olham de fora um ato desse e entendem como uma anormalidade, uma anomalia social. Entendem como um fator de profundo abuso. Então eu entendo claramente que o processo de autoconhecimento, do sentir, o processo de deter os conflitos, a perda desse meu sentir em relação a quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu posso ir agora através do que o programa me oferece, se dá muito ao que os passos têm a me oferecer. Então, enquanto eu tenho o programa para me fazer sentir, para me fazer me perceber, para me fazer me aprofundar dentro daquilo que eu sou realmente, enquanto eu tenho o programa para fazer esse trabalho, que é um trabalho, diga-se de passagem, é um trabalho de maestria, é um trabalho de uma divindade, porque fazer com que uma pessoa que perdeu o senso de limite, fazer com uma pessoa que perdeu o senso da sua própria identidade, perdendo assim o sentido de direção do certo e do errado, fazer essa pessoa rever seus valores, esse programa é magnífico. Ele me dá a possibilidade de sentir e dentro do sentir poder agir. Então, por quantas vezes eu ainda vou ficar a sentir a parte prazerosa do químico e não vou me atentar às dores, às angústias, às mazelas, às mágoas, às pauras que assim eu senti? Por quanto tempo ainda isto vai perdurar em minha vida? Então, quando eu faço uma leitura, como eu estou a fazer, um trabalho de aprofundamento, de estudo dentro da história de Santo Agostinho, e começo a entender que a visão dele para algumas coisas que para outros é de uma forma até muito simples, né? Como a criança vir a mamar o leite materno. Para algumas pessoas isso é muito simples. A criança está a mamar o leite. Santo Agostinho entende que não era o mamar o leite, era o contato com a vida. E o contato com a vida não estava por sugar o leite, estava por sentir da onde eu tinha vindo, do ventre daquela existência, que aquela existência era o caminho de condução para a vida, para se sentir. Então o programa de 12 Passos para mim, ele não é simplesmente um programa para recuperar álcool e droga, para fazer uma pessoa parar com a substância química. Ele é um caminho, ele é um veículo de condução para a vida. Está me dando condição de vir a sentir, pensar, agir, interpretar as loucuras, os devaneios, a perda do senso de limite que me fez, onde eu acreditava que eu pararia quando assim eu quisesse,
que eu usaria o dia que eu quisesse, que eu sabia o que eu estava a fazer, e na verdade eu já tinha perdido a minha identidade. Eu já não tinha mais a pessoa mais importante do universo, a primeira pessoa do singular, que era o eu. Como eu não tinha a mim, então obviamente o que tinha em mim era a doença, que é reconhecida hoje, me ajuda muito a interpretar através do Guia dos Passos, né, dessa literatura fantástica, quando é citado como uma coisa. Então me ajuda muito. Uma coisa. Não preciso definir esta coisa como a cocaína, como o crack, como a maconha, como a pinga. Eu interpreto como uma coisa muito maior do que eu imagino, com uma abrangência muito maior do que eu acredito, e que se eu não deter ela agora, através do que o programa está a me oferecer, que são os passos, eu estou fadado com que esta coisa realmente me conduza ao óbito. Porque se a objetividade desta coisa, o resultado final desta doença, é o uso de álcool e de drogas, uma vez que eu esteja a usar algo que muda todo o meu existir, o meu ser, o meu sentir, o meu agir, obviamente eu estou de forma fadada a chegar ao resultado final da minha existência, que é o óbito. Então eu preciso entender o processo de conflito e o processo da ilusão, a qual eu vivo dentro desse conflito chamado a doença da adicção. Senão eu fico a acreditar que o meu problema estava no uso de álcool e de drogas, e hoje já fazem 25 anos que eu não uso álcool e drogas, e trago comigo inúmeros conflitos, trago ilusões, trago faltas de percepção, e que são estes muitos dos sentidos que eu acabo a não percebê-los quando eu não utilizo o que o programa me oferece, a ponto de me dar condição de me libertar desta doença. Queria agradecer muito, obrigado, valeu. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Vamos abordar uma questão de autoconhecimento que está dentro do quarto passo. Mas é importante entender que para uma pessoa poder chegar à possibilidade do autoconhecimento, ela vai ter que passar primeiro pela estrutura de base. O que faz a estrutura de base para que uma pessoa venha a ter o autoconhecimento de quem ela é, aonde ela se encontrava, até onde ela chegou, lá onde ela se encontrava, e agora, para onde que ela vai com o programa que ela está recebendo, seja esse programa aí, o programa de Narcóticos Anônimos ou Alcoólicos Anônimos, pode ser também o programa dos devedores compulsivos, dos comedores compulsivos, um programa reconhecido de uma forma tão efetiva que é o programa de 12 Passos, que ele deixa muito claro que a ideia dele não é fazer a pessoa parar, é fazer a pessoa interpretar por que ela chega àquele estado de desespero. O obeso, ele chega a um grau de obesidade porque existe um estado de desespero nele, que quanto mais ele come, menos ele se sacia. E aí, ele não entende que não está saciando, porque o problema é outro. O déficit que ele traz é outro. O dependente químico, o usuário de álcool, ele também tem déficits que, se ele buscasse a compreender que são questões de fundo emocional, ele ia entender que o beber, o fumar crack, o cheirar cocaína não resolve essas questões de fundo emocional, porque são questões que foram adquiridas pela própria pessoa de uma forma intrínseca. São situações que se apresentam externamente ao indivíduo, como assim se apresentou a minha pessoa, mas que as mesmas me controlam de dentro para fora, elas não me controlam de fora para dentro. E aí, quando eu me atento, eu já estou numa situação que essa perda de controle, que por muitas das vezes é falada dentro da Irmandade dos Anônimos, eu, se não me atentar que a perda de controle é interna e que ela é oriunda de uma situação externa, eu não me atento ao que realmente o programa está me oferecendo, que é para com que eu me enxergue, para com que eu me veja, para com que eu perceba quem que eu sou. E o quarto passo do programa dos Anônimos, ele faz justamente isso. Ele me esclarece as minhas questões antes do uso de droga, depois, durante o uso de droga,
Aí depois, quando eu paro o uso de droga, e agora questões sem o uso da substância química. Então eu tenho questões que eu tenho que resolver sem o uso de substâncias químicas, que as mesmas só estão se apresentando por causa que eu estou presente à situação. Elas não se apresentam por se apresentar como se caísse do céu numa forma de um raio de Shazam. Elas se apresentam situações que eu vou ter que solucionar, que são situações externas à minha vida, mas que me controlam de dentro para fora, porque eu estou presente. Não tem mais o uso da substância química para me anestesiar. Não tenho mais aquela ideia de que eu estou a passar uma situação e por não conseguir lidar com aquela situação, eu vou fazer o uso de uma substância para amenizar. Eu não tenho mais isso. Eu me encontro hoje numa situação, com 25 anos limpo, que todas as situações que se apresentam, seja o carro que quebrou, seja uma conta de luz que eu tenho que pagar, seja um problema que eu tenha com a minha companheira, ou com os meus filhos, ou então no meu trabalho, que eu tenho que passar. Eu não tenho mais como ficar buscando um recurso, uma forma de lidar com aquela situação, para que eu não sinta a situação. As maneiras a quais eu buscava antes de ter o programa, que era anestesiando as situações, fumando maconha, cheirando cocaína, bebendo pinga, esses tipos de recurso que eu só entendo depois que eu entro em recuperação, que esses recursos não eram recursos, eram formas que eu tinha encontrado para não lidar com o que é real e verdadeiro. E só é real e verdadeiro porque eu estou presente na situação. Enquanto eu não estou presente, enquanto a situação está se apresentando, mas eu me ausento de estar na situação, eu não entendo a gravidade a qual eu tenho que lidar. E por muitas das vezes, as situações se apresentam com uma grandiosidade, uma importância, que eu também acabo não interpretando que é tão importante de se perceber, de se entender os motivos que aquilo está presente na minha vida. E que eu acabo precisando da ajuda de um terceiro. Por isso que o programa fala que para que você tenha um contato de autoconhecimento, você tem que passar os 3 primeiros passos primeiro. Você tem que entender que você não pode, alguém pode, mas você tem que deixar. Porque no primeiro passo, eu reconheço um estado de debilidade, eu reconheço um grau de comprometimento que eu tenho com uma série de situações que se apresentam na minha vida, que por muitas das vezes eu não estou presente aquilo. Eu estou lá, mas não estou presente. E o segundo passo se mostra muito presente quando o outro me mostra a minha ausência na situação. Que eu estou ali, o processo está acontecendo, mas eu estou ausente, porque o outro está vendo que eu estou me ausentando de fatores de responsabilidade que me cabem. Não é que o outro, um terceiro ou uma quarta pessoa, não tenha que assumir a responsabilidade que cabe a ela também. Eu preciso olhar a primeira pessoa do singular, que sou eu, que é a pessoa mais importante do universo. E muitas vezes uma terceira, quarta pessoa está tentando fazer com que eu me perceba que existe uma necessidade na minha pessoa em fazer parte da onde eu estou me ausentando a estar. Por isso que o segundo passo é importante, quando falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando. E muitas vezes o que o outro me mostra que está funcionando é que eu estou ausente daquela situação, então eu não enxergo o que está funcionando. A única pessoa que enxerga é a outra pessoa que está tentando me mostrar. E aí quando isso se mostra presente na minha vida, o terceiro passo, ele se faz completo, porque aí eu deixo de viver as minhas vontades para exercer uma responsabilidade no que é necessário. Quando eu consigo interpretar que as minhas melhores ideias, as minhas vontades me levaram até onde eu cheguei, que foi no momento de estado de desespero, por não saber lidar com a situação ou com a circunstância que se apresentava, e aí eu busquei um recurso, que foi fumar um baseado, cheirar uma cocaína, fumar uma pedrinha de crack ou beber uma pinga. Quando eu consigo ficar lúcido a esse ponto, eu começo a perceber que a ideia do quarto passo, que está dentro da probabilidade do autoconhecer-me, ela é real. Porque aí eu começo a me conhecer dentro de pontos
que eu nem sabia que existiam na minha personalidade. Que dentro das minhas vontades, eu prefiro que as mesmas aconteçam, sejam feitas, para que eu não tenha que assumir os fatores de responsabilidade que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade. E esses fatores de responsabilidades que vão vir a partir do momento que eu faço a minha vontade, é o que pode, muitas das vezes, no meu caso, é o que na maioria das vezes me trouxe problemas, pois eu sempre quis que as minhas vontades fossem feitas. Eu nunca quis com que o outro me mostrasse que a maneira a qual eu estava a fazer iria me trazer problemas. Pois se eu permitisse com que isso acontecesse, obviamente eu teria trazido para o Júlio menores dores, menores problemas, menores consequências. Óbvio que não iria deixar de existir dores, consequências e problemas. Iria ter, Júlio? Sim, iria ter. Por que queria ter? Porque eu estou presente. Só não tem quando eu não estou presente. Eu só não sinto quando eu não estou lá. Agora, quando eu estou, obviamente eu passo a sentir. Então eu acho extremamente importante quando o outro vem e mostra o que está funcionando para ele, quando o outro vem e me fala, olha, desta maneira que você está fazendo, você não vai ter sucesso. E aí eu questiono, porque uma das características da doença da adicção, dentro dos seus sintomas mais primários, é o questionar, é o indagar, é o justificar, é racionalizar. São questões muito primárias. E esta doença, ela trabalha dessa forma primária. As questões secundárias da minha doença foram as questões do meu uso de droga. E as questões terciárias da minha doença foi a forma como eu levei para o meu empregador, para minha mãe, para minha mulher, para os meus filhos, as consequências das minhas vontades. Eu levei um bom tempo para interpretar isso, porque por muitas vezes eu ficava a acreditar que o meu maior problema estava vinculado ao uso de álcool e de droga, e que o meu problema, uma vez que eu tirasse, isso que eu achava que era um problema, o uso de álcool e de droga na minha vida, estavam solucionados. E aí eu vim descobrir depois que quando tirou o uso de álcool e de droga da minha vida, é que os problemas passaram a se apresentar. Problemas esses que eu nem imaginava que eu os tinha. Problemas de ordem financeira, sexo-afetiva, problemas amorosos, problemas de relacionamento interpessoal, questões que quando eu me atento hoje com 25 anos limpo, eu consigo reconhecer a gravidade do que é ser portador de uma doença progressiva, incurável de fins fatais, que me leva ao estado de loucura. Quando eu estou a apanhar na rua, quando eu estou a brigar, quando eu estou a ser humilhado, quando eu estou a ser surrado, quando eu estou a me humilhar em troca de um gole de pinga, de um pedacinho de maconha, de um pouquinho de cocaína. Quando eu estou dentro dessa situação, me faço presente a isso, eu consigo hoje perceber claramente que a doença está trabalhando dentro do resultado final que ela almeja, que é me destruir. Aí quando eu me percebo que a ideia da doença é me destruir e que o programa me elucida para que eu me venha a me conhecer, e aí o que eu venho a conhecer? A maneira como eu estou lidando com a vida. E aí quando eu percebo como é que a vida está se apresentando, o que esse programa está tentando trazer para o Júlio, qual que é a ideia do programa? Qual que é o sentido? Qual que é a direção desse programa? Quando eu começo a fazer questionamentos no sentido de buscar me conhecer, me esclarecer, me elucidar, eu começo a perceber que o que esse programa tem a oferecer é muito mais do que fazer com que eu não use mais droga. Esse programa quer que eu tenha e obtenha uma vida épica, uma vida plena, limpa, uma vida com valores. Essa aquisição de valores eu só tenho se eu viver o que o programa me oferece. Eu não tenho se eu tiver só sem usar álcool e droga. Por isso que eu entendo que muitos param de usar álcool e droga e voltam depois a usar álcool e droga, porque ficaram sem usar álcool e droga e a vida deles não teve sentido.
E aí, quando eu encontro com pessoas que se mostram dentro dessas características, eu percebo o quanto que eu estou evoluindo através do que o programa me oferece. Porque aí eu entendo por que eu não estou a fazer como aquela pessoa a qual acabou por voltar a usar droga. Por que eu não fiz da maneira que ela fez? Por que eu não usei como recurso em relação ao que estava se apresentando a ela, onde ela está presente? Por que eu não usei como recurso o uso da substância? Porque eu já me autoconheço e já entendo que o uso da substância não vai mudar em nada. Ao contrário, vai me comprometer, porque uma vez que eu esteja sob o efeito da substância química, eu perco a relação de consciência com a situação. E eu preciso entender dentro de uma relação no hoje, no agora, que é o que o programa oferece, aonde que eu me encontro. Se eu não entendo aonde que eu me encontro, suponhamos que eu hoje estivesse dentro de um sistema carcerário. Se eu não consigo perceber-me lúcido, esclarecido, conhecendo quem eu sou, porque dentro da ideia do oráculo de Delfos, 2.500 anos antes de Cristo, na Grécia, eles definiam o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhece-te a Deus. Então, se eu estou no sistema carcerário e ali eu não me autoconheço, não me vejo como uma pessoa que sofro da inveja, sofro da ganância, sofro de uma ideia de obtenção, onde eu quero obter aquilo que não é meu, e não importa a forma que eu vou fazer, se eu vou roubar, matar, não me importa. O que importa-me é ter aquilo. E por buscar desta maneira, almejando ter algo, eu acabo chegando ao sistema prisional e não me atentar à forma como eu cheguei ao sistema prisional, aonde eu estiver eu vou passar batido. Então, se no sistema carcerário, que é um espaço de reclusão, que me faz olhar o que é que me fez chegar até aquele ponto, um ponto tão crucial na vida de um ser humano, né? Ele não se atentar, ele não vai se atentar dentro de uma comunidade terapêutica, ele não vai se atentar dentro de um sistema psiquiátrico, ele não vai se atentar dentro de um regime hospitalar. Porque dentro de um sistema carcerário que o obriga a ter que lidar com fatores de responsabilidade, de culpa, ele não se percebe. Como é que ele vai se perceber dentro de um sistema tão vulnerável para que assim ele não lide com a realidade que se apresenta? Porque se ele está no sistema de uma comunidade terapêutica, ou de um hospital, ou se ele está dentro de um sistema psiquiátrico, ele vai buscar meios e maneiras, através de uma questão medicamentosa, ou através de uma literatura, ou até mesmo através de uma posição de ausência aonde ele se encontra, para ele não lidar com o que é real e verdadeiro para ele, que é o estado que ele chegou, que é aonde ele está. Ele precisa, no mínimo, fazer parte de onde ele se encontra para que ele possa obter uma resposta e, com isso, se autoconhecer. Por isso que é tão complexo uma pessoa se autoconhecer. Porque ela tem que se dar uma chance, e essa chance não se dá. Porque a pessoa, vamos pensar assim, ela parou só de usar. A chance se dá quando ela, então, entende quais os motivos que a levam a ter que parar de usar. E hoje, para mim, é muito claro. O que não me permite mais hoje voltar ao uso não é o não querer usar. É o que o programa me oferece. Ele me ofereceu a liberdade. A liberdade em relação à minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu me encontro liberto, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a Deus e entende aonde você chegou. E aí tudo fica mais fácil, tudo fica melhor. Eu posso então viver uma vida épica, uma vida muito melhor do que as vidas que eu vivia, que eu achava que eram vidas boas. E na realidade eu estava comprometidíssimo. Eu estava muito longe de viver o que eu vivo hoje. Eu queria deixar essa deixa sobre o autoconhecimento. Não se conhece porque não se está usando droga. Conheces-te a ti mesmo, conhece-te a Deus, quando se é direcionado para isso. E o programa faz muito bem essa função. Te direciona dentro daquilo que você desconhece, que é você mesmo. Obrigado e bons momentos.
Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!